inicialmente te desejar boa noite e boa noite a todos os participantes que estão aqui conosco essa noite. Agradecer muito você ter aceitado esse convite, né, para vir aqui somar o nosso conhecimento sobre a leishmaniose visceral canina, né. Então, eu vou começar te apresentando. A Silvia Trindade, ela é mestre em ciência animal pela Universidade Federal de Minas Gerais, é especializada ela tem residência também pela mesma instituição, especializada em clínica de pequenos animais, pelo programa de residência da UFMG, e é sócia proprietária da clínica veterinária Medvet, que é a Clínica Livre do Medo. E a Silvia se tornou uma referência em Belo Horizonte, né, Silvia, pelo número de pacientes que você atende e trata com leishmaniose visceral canina. Então, esse foi o motivo do nosso convite, né, para que você viesse falar aqui para nós da sua experiência com essa doença que já é tão antiga no nosso meio, né, já tem algumas décadas que a gente convive com a leishmaniose, então não é nenhuma doença nova, mas que não por isso ela não se torne um desafio para nós clínicos até hoje, né, é uma doença que até hoje nos desafia muito, em questões de diagnóstico e até mesmo de tratamento, né, porque é uma doença ela é multissistêmica, ela se apresenta de várias formas, os animais respondem de várias formas, então, é essa experiência aí que está todo mundo querendo escutar de você, tá bom? Muito obrigada mais uma vez. Também, muito obrigada pelo convite. E eu achei muito legal essa dinâmica que você está fazendo, de não ser uma apresentação formal, né? Da gente poder ter um bate-papo mesmo, com as dúvidas que o pessoal tem, acho que vai ser bem enriquecedor para todo mundo. Eu também acho, a gente já fez alguns modelos assim, foi bem bacana, fica dinâmico, fica gostoso, o tempo passa e a gente nem vê. A gente abre uma caixinha de perguntas uns dias antes da palestra, né, do nosso bate-papo, e aí a gente compilou algumas e é por elas que nós vamos começar. E aí você vai dando o direcionamento que você achar mais pertinente, tá joia? E depois vão ter as perguntas do chat também, que dando tempo a gente realiza elas também. Bom, então, para início de conversa, eu acho que primeiro de tudo a gente tem que conversar um pouquinho, né, sobre diagnóstico, né, Silvia? Então, a gente queria saber, assim, como que é a metodologia mais básica, né, ou mais frequente que você utiliza para diagnosticar a leishmaniose, né? Quais amostras que você coleta primeiro, quais são os seus primeiros exames num primeiro momento, e depois, se for o caso, como que você evolui com esses exames? Então, eu começo pelo básico mesmo, que é a sorologia, mas sempre já peço a sorologia em diluição total, porque ela é essencial para a gente conseguir fechar um diagnóstico. Então, hoje, um resultado 1/80, por exemplo, que se a gente não pedir a diluição total, é até onde a gente consegue chegar, né, no exame de triagem, ele não fecha para a gente diagnóstico, porque existe a possibilidade de ser uma reação cruzada, o paciente que dá 1/40, 1/80 na imunofluorescência. Então, a diluição total é essencial nesse processo diagnóstico, e os pacientes que tiverem o ELISA emergente e a imunofluorescência, o RIF, com 1/160 ou mais que isso, esses a gente fecha o diagnóstico com sorologia. Infelizmente, alguns pacientes a gente não vai conseguir fechar dessa forma, né? Vão ficar nesse 1/40, 1/80, indeterminado, e a gente precisa partir para um exame parasitológico. Nada impede também que o parasitológico seja feito em conjunto lá naquele nível, né? Na minha rotina, eu realmente, na maioria dos casos, faço o sorológico, e quando não consigo fechar com ele, eu parto para o parasitológico. Mas tem colegas que já gostam de fazer tudo junto, né? Acham que é mais rápido dessa forma e não há nenhum problema. Os diagnósticos parasitológicos a gente pode fazer, então, por exame direto, pegar aquela amostra escolhida, colocar numa lâmina, furar e buscar a leishmania ali. Então, os órgãos de eleição para isso são linfonodos, quando estão aumentados. Se eles estiverem de tamanho normal, mesmo que o cão tenha leishmania, a chance de eles
encontrada diminui muito. Então, não seria um local de eleição para o exame. E quando todos os linfonodos estão aumentados, tem um estudo que mostra que os poplíteos teriam uma sensibilidade um pouco maior. Então, se puder escolher, escolha um poplíteo. E outro órgão que eu acho que na minha rotina é até mais comum para eu buscar, eu vou fazer uma busca parasitológica, é a medula óssea. A gente pode fazer também um exame direto com medula óssea, como pode fazer um PCR. Hoje em dia, a gente tem os PCRs quantitativos, né, não só qualitativo. Então, antigamente, o PCR a gente falava, é reagente, é positivo ou é negativo. Hoje, a gente consegue ter uma quantificação daquilo e ver o número de cópias de DNA naquela amostra. Ainda não se tem estudos mostrando o que seria um valor alto, um valor baixo de cópias de DNA. Mas muitas vezes esse número encontrado num PCR quantitativo é usado comparativamente no acompanhamento daquele animal. Então, ele serve como um controle para ele mesmo. Isso a gente também não tem muito estudo para falar se realmente é válida fazer essa comparação. Mas aqui no Brasil é muito usado a comparação dos PCRs ao longo do tratamento. Se a gente vai lá no grupo europeu Leishvet, todas as publicações deles, as mais recentes são do fim do ano passado, falam que não se sabe o real valor de um exame parasitológico direto no acompanhamento do tratamento. Claro que no diagnóstico muitas vezes é extremamente importante, né? O exame direto pode ser feito também da pele, é um local que muitas vezes é a arma que a gente tem ali, aqueles pacientes que têm lesão de pele, e a gente faz uma biópsia, ou às vezes um imprint de uma lesão que tiver ulcerada e consegue encontrar a leishmania também. Então, claro que tem outras coisas que são usadas no diagnóstico, né? No ultrassom a gente vê um baço aumentado, no exame físico a gente vê várias coisas que podem nos direcionar, mas é uma coisa que eu gosto sempre de lembrar aos tutores no consultório, que mais de 60% dos casos de leishmania não tem nenhum sintoma. Porque às vezes eles se apegam muito, né? Que tem que ser o cachorro magro, de unha grande, com ferida, e infelizmente não é bem assim, né? Para fechar o diagnóstico é isso, ou um para 160 e ELISA reagente na sorologia, ou um parasitológico direto. Ok. E você tem alguma preferência? Você falou que você sempre, quando tem linfonodo aumentado, você prefere puncionar o linfonodo. Quando não está aumentado, a medula óssea. É isso? Ou você já parte direto, mesmo com o linfonodo aumentado, para a medula óssea? Quando eu vou fazer, eu prefiro já coletar a medula óssea. Acho que é um exame que tem um custo alto, né? E eu sinto mais segurança em fazer na medula. É uma preferência minha particular mesmo, assim. Sim. E uma outra coisa interessante que você falou aí, que às vezes a gente vê o pessoal usando menos, mas que às vezes é bem valioso e é super prático, que é o imprint da lesão, né? Eu queria te perguntar, em termos de imprint de lesão, às vezes a gente tem lesões que já estão bastante necrosadas, ou algumas lesões assim com secreção, especialmente aquelas lesões de cotovelo, né, ou lesões de ponta de orelha. Nesses casos, a gente tem que debridar um pouco para depois fazer o imprint. Como que é que você procede com essa coleta desse material aí? Eu costumo passar uma gaze do lago ou com soro fisiológico para retirar realmente essa crosta, esse conteúdo violento que possa ter e conseguir pegar o que está na lesão mesmo, né? Não essa parte mais exterior. Mas não costumo debridar mesmo, não. Já são lesões que geralmente sangram fácil. Então, se a gente passar uma lâmina, debridar muito, acho que vai vir tanto sangue que acaba até dificultando a visualização, né? E uma dica que eu dou é assim, para quem tem acesso fácil a microscópio, é começar toda lesão que vê ali sugestiva, todo linfonodo aumentado, funciona. Eu faço isso muito na minha rotina. Hoje não preciso mais, mas vinha fazendo muito, que eu fazia a coleta, nem cobrava do tutor, até eu treinar bem meu olhar, para eu ter segurança e passar a cobrar por aquele exame, por exemplo, né? Então, acho que isso é muito importante também, a gente está seguro, até porque a experiência do observador influencia muito na sensibilidade de um exame direto, né? Enquanto não tem segurança para isso, manda para o laboratório. Então, eu fazia isso, eu guardava uma ali para mim e mandava outra para o laboratório.
Você ficou muda lá, ô Dani? Encostei, deve ter encostado aqui sem querer. Mas eu estava te contando que eu já fiz isso também. Eu fiz uma citologia de uma lesão uma vez, e aí eu vi uns micro-organismos diferentes na época, muitos anos atrás, eu não tinha experiência com leishmania, citologia era só o feijão com arroz. Aí o que eu fiz? Eu fotografei e visualizei bem aquilo, enrolei a lâmina e mandei para o laboratório, e aí confirmou que era leishmania mesmo. É muito legal para os clínicos, ou até mesmo os estudantes que tenham acesso ao microscópio, fazer isso, porque de repente você dá um diagnóstico muito mais rápido, né? Porque, na verdade, uma vez, Silvia, veja bem, olha se essa afirmação está correta. Uma vez a gente tendo a lâmina ali com uma forma mastigota que você conseguiu visualizar, você não depende mais de teste sorológico para fazer diagnóstico, tá certo essa informação? Exatamente. É uma das perguntas que fizeram aqui, ó. Formas, vou te falar a pergunta como foi, direitinho. Formas amastigotas em lâmina, você visualiza. O DPP dá negativo. E o animal não tem sinais clínicos. Tá. Então, assim, o DPP, que é o teste rápido, né? Na verdade, a gente nem tem muita acesso, né, que seria aquele usado pela prefeitura, a gente tem acesso ao teste rápido com outras metodologias, mas enfim, um teste rápido é negativo. A gente sabe que o teste rápido, ele tem uma sensibilidade menor do que os outros testes sorológicos que são feitos em laboratório, ELISA, imunofluorescência. Então, o animal precisa ter uma sorologia mais alta para que aquele teste dê positivo. Na minha rotina, por exemplo, eu nem tenho usado o teste rápido. Eu acredito que, por ter essa sensibilidade mais baixa, não colabora muito para o meu diagnóstico. Não é errado quem usa. Agora, se usa, por exemplo, antes da vacinação, a gente precisa fazer um exame para vacinar só os negativos, né? Não é um teste interessante ser usado, por ter uma sensibilidade menor. Tem uma ótima especificidade. Então, quando dá positivo, a gente pode realmente confiar. Mas quando dá negativo, existe a chance de ser um animal que tem uma sorologia ainda um pouco mais baixa e que não deve ser ignorada, né? Essas sorologias ali, 40 contra 30, a gente tem que levantar a orelha, tem que pesquisar mais, não é uma coisa para se ignorar. Então, nesse caso desse paciente, foi vista a leishmania, diagnóstico está dado. E é muito frequente até a gente encontrar a leishmania em algum órgão e a sorologia dá completamente negativa às vezes. E aí existem algumas opções, né, para isso estar acontecendo. Um é que o paciente já pode ter esgotado toda essa parte de imunidade humoral dele. Então, ele já tentou, já produziu tanto anticorpo que chegou num ponto em que parou de produzir. Ou então é uma infecção recente, que ainda não tem muita produção de anticorpo. Outra possibilidade é um paciente que responde melhor, né, predominantemente com resposta celular. E que é o melhor, na realidade. Esse é o paciente que a gente mais gosta, né? Que ele provavelmente vai ficar doente e vai ser um portador de leishmania só. Ele precisa ser tratado também. Aqui no Brasil, a gente é obrigado a tratar qualquer paciente que encontre leishmania, né? Ou é tratar ou é eutanasiar, não tem observar, não tem meio termo. E, inclusive, tratar, a gente é obrigado a usar a amiltefosina, né, que é o milteforam, porque não está liberado o tratamento de leishmania, está liberado o uso de miltefosina para tratar a leishmania. Isso acho que é outra coisa que a gente tem que ter bem claro, né? Aqueles tratamentos só com alopurinol, além de serem ilegais, não são tratamentos ideais, né? A chance de uma recaída aumenta muito. Infelizmente, a gente vê muito isso acontecer, né? E, às vezes, até tutores mesmo, que, uma vez tendo seus pacientes diagnosticados, não retornam à clínica e começam eles próprios a administrar alopurinol, na dosagem que eles pesquisam lá na internet, e acham que estão tratando o cachorro para leishmania. Outro, né? Os acumuladores do cachorro já vão tratando todos. Exatamente. Cara de leishmania, eu já comecei a tratar, nem diagnóstico não tem, né? E o mais perigoso é que esse animal que fica sem um acompanhamento médico veterinário, ele pode ter uma série de complicações, né? Depois a gente quer que você fale um pouquinho sobre isso também, tá bom?
Bom, Silvia, uma coisa que eu acho interessante, que foram feitas perguntas em relação a isso também, é a questão das reações cruzadas, né? Com hemoparasitas, então a gente tem esses resultados sorológicos aí baixos, né? 1/40, 1/80. Quando você pega um paciente nessas circunstâncias, qual que é a sua conduta? Então, assim, o que a gente tem como problema é a reação cruzada com Babese e com sintoma, né? Doença de Chagas. A minha Uhum. conduta é pacientes 1/40, 1/80. Se é um paciente que não tem nenhum sintoma, que está bem, eu oriento repetir a sorologia em 60 dias. Não faço tratamento para hemoparasita, se não tem nenhum sinal, não tem anemia, não tem plaqueta baixa, essas coisas. Não tenho por hábito coletar sorologia para Ehrlich Babese também, é uma coisa que eu ainda me questiono muito o valor dessa sorologia. Sempre penso que eu não estou errada em não fazer, mas quando eu faço, eu acho a interpretação complicada, não acho muito confiável, enfim. Então, os que estão bem, oriento a esperar e repetir em 60 dias. A repetição com 30, que é o que a gente indicava antes, na literatura também já tem sido indicado esperar os 60, e com 30 a gente vê que às vezes realmente não muda, não dá tempo de mudar esse padrão aí Sim. dos corpos, né? E Uhum. já tem sintoma, que eu acho que esperar 2 meses não é uma opção, eu recomendo um exame parasitológico direto. Então, aí vamos coletar linfonodo, medula, pele, onde tiver algum sinal para a escolha do órgão, né? Baço é um órgão que eu nunca fiz uma punção de baço, tenho medo das hemorragias, mas poderia ser escolhido também, né? Se tivesse aumentado. E hoje existe uma indicação. A Brasileite, que é o grupo que estuda leishmania aqui no Brasil, indica para esses casos que a gente está ali, que são considerados suspeitos, eles já indicam que seja iniciado um tratamento de imunoterapia. Então, Exatamente. isso. A imunoterapia aqui no Brasil foi um termo que se consagrou como aquele tratamento com a vacina, né? Mas Uhum. imunoterapia é muito mais amplo que isso, né? Por exemplo, quando a gente usa prednisona em uma dose imunossupressora, a gente está fazendo uma imunoterapia. Quando a Sim. gente usa domperidona, que é uma medicação que estimula a imunidade celular, a gente também está fazendo uma imunoterapia. Então, eu tenho utilizado a domperidona nesses casos, que é um medicamento que não age diretamente sobre a leishmania, então acredito que não vai me atrapalhar muito numa sorologia posterior, mas se realmente aquele animal está com alguma doença infecciosa, a gente tem a imunidade celular dele, pode ser que ajude ele a controlar aquela doença e realmente daqui 2 meses ele dê negativo, né? Mas existe a possibilidade também, então, é a indicação do grupo brasileiro de utilizar a imunoterapia com a vacina nesse momento também. Sim. Você, Silvia Trindade, prefere usar a domperidona como imunoterapia nesses casos, né? Uhum. Ok. Bom, aqui tem uma outra pergunta falando sobre quais os detalhes no exame físico e laboratorial que vão te auxiliar a identificar, bater o martelo que é mesmo uma leishmaniose. E aí eu entendo como laboratorial aqueles exames que não têm a ver com a leishmaniose propriamente dita, né, com sorologia, com pesquisa parasitológica. O que você mais vê de sinais físicos e sinais laboratoriais que vão te ajudar a fechar o diagnóstico? Então, assim, bater martelo aqueles exames que a gente fala, não dá um diagnóstico clínico de leishmaniose. A gente precisa realmente encontrar o parasita e encontrar o anticorpo em concentrações altas, né? Mas são comuns da gente ver, vamos falar assim, no exame físico, emagrecimento, aquela atrofia aqui na cabeça é muito comum, né? Na musculatura. As lesões cutâneas, as mais comuns da gente ver são as ulcerações mesmo, às vezes ao redor aqui do ombro, em focinho, lábio, ponta de orelha. Nos pontos de maior pressão, então cotovelo, calcanhar, no quadril. Aquela seborreia, descamação de pele também é bem comum em cães com leishmania. As unhas grandes é frequente a gente ver, e aí tem que ter aquele cuidado de ver se é um animal que também não tem onde gastar a unha, né? Exatamente. Essas lesões, aquelas do focinho, também eu acho muito engraçado, porque o tutor sempre fala: não, doutor, isso aqui ele cava muito. Ele tá
Coitados. Eles ficam querendo arranjar uma desculpa, querendo não acreditar que possa ser leishman, né? Isso é bem comum mesmo, é verdade. Artrites também a gente vê com frequência nesses cães com leishmania. Acho que na palpação abdominal, a esplenomegalia também é bem frequente ser observada, a linfadenomegalia generalizada. Acho que esses são os sinais que mais me chamam a atenção mesmo, que é aquele diagnóstico porteira que você já olha e fala, "Ih, chegou uma leishmania." Então, e pegando o gancho desse diagnóstico de porteira aí, né? Eu acho que a gente sempre passa por isso às vezes, né? A gente bate o olho e fala assim, nossa, tá a cara da leishmaniose, vai ser leishmaniose. Aí a gente faz os exames e não é leishmaniose, né? Pelo menos no primeiro momento. Quais são os principais diagnósticos diferenciais que você tem que atentar nesses casos? Então, pensando eu acho que lembrar das doenças imunomediadas de pele, pênfigo, lúpus. Hoje a gente já sabe, inclusive, que a leishmania pode induzir ao pênfigo, então também não se conformar com o diagnóstico de pênfigo hoje em dia. Antigamente eu mandava a amostra só para o histopatológico desse tipo de lesão, né? Coletava biópsia e mandava só para o histopatológico. Aí sempre também mando para um patologista especialista em dermato, que a gente tem, bom, que eu saiba, tem uns 3 no Brasil, mas eu não tinha o hábito de mandar para PCR. E aí eu recebia, o pessoal está falando que o áudio está ruim, vou tentar aproximar mais aqui. E aí eu recebia muito resultado falando, porque a característica histológica do pênfigo e da leishmania são muito parecidos. Ou então um padrão inflamatório ali que é bem sugestivo de uma doença parasitária, mas que se não vê a leishmania não fecha. Então, uma coisa que eu acho muito importante também é se coletar para histopatológico, mandar uma amostra para PCR também, porque isso pode ser essencial para fechar o diagnóstico. E se você não manda, aí vai ter que ter um outro evento ali de anestesia, de nova coleta, né? Porque é um exame um pouquinho mais invasivo. Essa dica foi muito valiosa, muito interessante. Pouca gente deve atentar exatamente para esses detalhes, né? Você manda para uma biópsia e aí, se o pênfigo. Muito bom, Silvia, excelente essa dica, viu? Vou guardar para mim também. A gente está de quais exames, o que a gente vê alterado no cão com leishmania, né? Então, nesse exame, eu acho que o que mais entraria como diagnóstico diferencial é quando a gente vê as lesões de pele mesmo. E nos exames complementares, o que eu vejo mais comum, anemia regenerativa, em geral não é uma anemia muito grave, inclusive tem uma palestrante que é a Laia Solano Galego, que a maioria dos estudos que a gente encontra com a leishmania, ela está ali no meio, né? Ela realmente É verdade. é toda. E ela fala, em palestras, já tive a oportunidade de vê-la algumas vezes, ela fala, ó, anemias muito graves, trombocitopenias muito graves, não coloquem só na conta da leishmania. Tem mais alguém aí. Então, sempre lembrar que essas co-infecções são muito frequentes, né? Com a Ehrlichia, com a Babese. E eu acho que é por isso que a gente não deve também focar tanto. Aquele paciente que deu um para 40, um para 80, se ele dá positivo na sorologia para Ehrlichia e Babese, aí você vai ficar tranquilo e falar, era só uma Ehrlichia? Não, pode ser todo mundo junto ali, né? Exatamente. Tem outro estudo que mostra também o cão que tem leishmaniose e pega uma Ehrlichia ou uma Babese, ou as duas juntas, ele tem 3 a 5 vezes mais sintomas da leishmania no momento em que ele sofre aquela infecção pelo hemoparasita. Então, prevenir essas co-infecções é extremamente importante num cão que está em tratamento também. Em exames complementares, outra coisa que eu acho que, assim, quando a gente vê, tem obrigação de fazer uma sorologia, de correr atrás, é o aumento das globulinas, né? Porque aqui na nossa rotina em Belo Horizonte, globulina aumentada, sei lá, acho que 90% vai ser leishmania mesmo, né? O leishmania ou hemiparasitose, ou as duas coisas juntas, né? Bom, a respeito agora, então, Silvia, de tratamento, você tem uma ideia, de acordo com o número de cães que você tem tratado, uma ideia de sobrevida desses cães em tratamento? Eu acho assim, tem muitos, especialmente os que a gente consegue buscar no início, então ali
estágio 1 a 2 de leishmania, que é cão que basicamente não tem alteração renal ainda. Uhum. Eles têm uma sobrevida muito boa, assim, vida normal mesmo, muitas vezes acabam morrendo por outras coisas. Mas Uhum. já estão num estágio 3 a 4, aí a sobrevida diminui muito. Estágio 4, por exemplo, que é o cão que tem doença renal crônica, coacreate, eu não sei se você lembra esse valor, que de cabeça eu não lembro. O estágio 3, o estágio 2 vai até 2,8, o estágio 3 de 2,8 a 5, e o estágio 4 acima de 5 de create. Então, acima de 5 de create, sendo doença renal crônica, que eu acho que essa é uma diferenciação que a gente precisa fazer, né? O que está com a doença renal aguda, ele não é estágio 4, não é um quadro tão grave. É claro que é grave, né? Toda injúria renal é problemática para a gente lidar, mas essa diferenciação acho que é muito importante ser feita. Mas esse paciente com doença renal crônica estágio 5, o prognóstico é muito ruim. Inclusive, minha conversa com o tutor já é bem sincera mesmo, no sentido, olha, se você quer tentar, a gente vai tentar, mas é muito, muito raro de ter uma boa resposta nesses pacientes. Então, acho que depende muito do estadiamento mesmo, o prognóstico, né, o tempo de vida. E é como você falou, se a nefropatia ela é por causa da injúria aguda que a leixe está provocando, você vai tratar da leixe, ele respondendo bem, você resolve, a princípio, o problema do rim também, né? Pelo menos você consegue baixar a creatinina e tudo. Agora, se ele tem a leixe que está fazendo a injúria aguda, mas ele já é um nefropata crônico, aí a coisa complica mesmo, né? É mais complicado. E ao longo do tratamento, o que eu quero dizer com isso? Você vê pacientes seus que você vai monitorando, existe uma porcentagem muito grande desses pacientes que, num primeiro momento do tratamento, não eram caracterizados como doentes renais crônicos, e ao longo dos anos de monitoramento, eles se tornam doentes renais crônicos. Essa incidência é muito grande. Fala um pouco para nós sobre isso. Eu não vejo muito grande, mas acontece. Para eu chutar um número aqui, eu falaria que uns 20 a 30% dos pacientes acaba acontecendo isso, de desenvolver a doença renal crônica ao longo da população. Uhum. A nossa amostra lá na UFMG é meio viciada, porque como a gente está no setor de nefrologia, então se já está atendendo no setor de nefrologia, então a gente tem essa impressão, sabe, que todo paciente com leishmaniose um dia vai ser doente renal crônico, por isso que eu estou te perguntando isso, sabe, porque a impressão que a gente tem é essa, porque é uma quantidade muito grande de pacientes doentes renais crônicos que a gente atende portadores de leishmaniose há anos, tratando e tudo mais. Então, é legal saber essa visão sua, que não está inserida diretamente na área da nefrologia, né? É bacana ver os dois lados aí. Como que você costuma conduzir? Existe uma pergunta aqui que eu acho que a gente pode explorar um pouquinho mais, já que a gente está falando disso. Como que você costuma conduzir o tratamento com o paciente nefropata? A pergunta foi assim, nefropata, não falou se é agudo e crônico, mas eu acho que a gente pode entender que seja um crônico, né? Porque o nefropata agudo já é quase que uma condição sine qua non para quem está com a leite, né? A não ser que você tenha diagnosticado e ele esteja compensadinho, aí tudo bem, mas tirando isso, ele já vai estar como injúria aguda, de toda forma. No paciente que está agudo, eu uso muito a prednisona em doses mais altas para me ajudar a diminuir a deposição de imunocomplexo ali no início do tratamento, até enquanto o leishmanicida vai fazer efeito, para realmente diminuir carga parasitária e levar a uma diminuição na produção de anticorpos, né? Já que a gente sabe que a injúria renal aguda, ela vai ser tanto pelo efeito direto da leishmania, mas também pela deposição dos imunocomplexos, né? No doente renal crônico, o que eu faço é seguir o manejo indicado pela AIRES, né, para o manejo do doente renal crônico, associado ao tratamento da leishmania. Então, não tem também nenhum mistério, não. Infelizmente, o manejo do doente renal crônico já está muito tabeladinho ali para a gente, né? Eu acho que as doenças que têm diretriz para tratar é uma maravilha. Pessoas que sabem muito estudaram e deram de bandeja ali para a gente. Tá tudo mastigado, né, Silvia?
Bom, tem mais perguntinhas aqui sobre o resultado inconclusivo. Como que você conduz esse resultado inconclusivo? Vou te dar um exemplo. Eu já tive uma paciente uma vez que a gente fez a sorologia, deu 1/40. Aí eu falei, deu 1/80. Aí eu falei, nós repetimos a sorologia, deu de 1/40, de 1/80 foi para 1/40, sem fazer nada, igual você relatou que faz aí, espera 2 meses, nessa época a gente esperava era 30 dias, há muito tempo atrás. Repeti, de 1/80 passou para 1/40, depois daí uns 45 dias repeti de novo, foi 1/80, e ela totalmente assintomática, os demais exames normais, e aí, a gente fica assim, ela ficou assim a vida inteira, aí chegou um ponto que a dona cansou, e falou, não tem nada, estava de coleirinha e tal, e não quis mais saber de fazer exame, e tá boa até hoje, entendeu? É certo isso? Você teria uma outra conduta? Seria só um monitoramento e encoleiramento mesmo? E por aí vai? Tem cachorro que fica assim a vida inteira? Tem cachorro que vira essa novela. Aí a novela. Tem cachorro que realmente fica assim a vida inteira. Eu acho que o que a gente deve fazer nesses casos, em que fez lá 2, 3 sorologias e o quadro não se define, é realmente indicar o parasitológico, por ser um pouco mais invasivo, porque nesse caso, se não tem nem linfonodo aumentado, a gente vai para medula, né? Tem muitos que não aceita, tá vendo o cachorro dele ótimo, vai fazer um exame que é invasivo. Se a gente pedir um PCR, que eu acho que seria o ideal nesse campo, porque se ele está assintomático, a sensibilidade do teste direto cai muito. Exato. Então, fazer um parasitológico direto olhando em lâmina, acho que a chance de achar é menor, né? E aí, a questão do custo também do PCR. Então, eu tenho pacientes que realmente ficam nessa mesma novela que você está falando, porque eles não aceitam um exame direto, e a gente vai repetir as sorologias. Antigamente era isso que se fazia, só esperava e repetia a sorologia. Hoje, pelo menos, eu não sei se é só para limpar a nossa consciência, a gente dá ali uma domperidona, dá alguma coisa. Verdade, pode ser, né? Vai saber. Eu achei uma pergunta interessante que fizeram aqui na caixinha, que foi a seguinte: no monitoramento que você faz do paciente que está em tratamento, quais exames que você considera na hora de interpretar que o animal está perdendo a batalha para a leishmaniose, né? Que o tratamento e o organismo ali do animal não estão conseguindo reagir positivamente ao tratamento. O que você pega assim como parâmetro para falar, olha, está dando errado, ou a gente muda a tática, né? Ou vamos lançar a mão de outra coisa. Eu acho que essa é uma das perguntas mais difíceis. A gente não tem um exame para a gente falar assim, esse aqui muda, com certeza tá ruim ou tá bom, né? O que eu mais uso na rotina, então, é um hemograma, um perfil bioquímico, então tem ali função renal, função hepática, proteínas, urinárias, eu acho que esses têm que estar em todo o acompanhamento ali, a cada 4 a 6 meses, é obrigatório a gente incluir esses exames. Relação proteína, creatinina urinária também, né, extremamente importante. Mas, assim, o que realmente chama mais minha atenção é um paciente que, por exemplo, tinha uma anemia importante e que ela não melhora, ou que ela tinha melhorado e ela piora novamente. Só que aí a gente tem que pensar realmente se não tem uma co-infecção, se não tem outra coisa acontecendo, se aquilo é só da leishmania, né? E a alteração na relação albumina-globulina, assim, se for atualmente para escolher um exame só, fala assim, olha, você só vai poder fazer um, é esse que eu vou fazer, eu acho que é quem me chama mais atenção. Mas ter cuidado também, porque esses parâmetros que envolvem as globulinas, então, tanto a sorologia quanto a globulina, ele pode demorar 4 a 6 meses para normalizar, depois do início do tratamento. Só que tem um estudo também mostrando que quando ele normaliza 1 mês após o final do tratamento, isso é bom fator prognóstico. Então, se não normalizou, apesar de poder normalizar ainda, mas já me deixa de orelha levantada ali, opa, não foi tão bom assim. Interessante isso.
Eu estou começando a coletar PCR, né, proteína C reativa também em alguns pacientes, para tentar avaliar um pouco mais o valor disso. Tem alguns estudos, mas ainda são poucos, para a gente tentar entender melhor. Então, agora, recente, eu acompanho muito paciente com leishmania junto com os oncologistas, que também é muito comum esse combo aí, né, do câncer com a leishmania. E muitas vezes até a Gleitze me encaminha, a Carla, que foi orientada dela. A Gleitze eu acho ótimo, porque ela me encaminha assim, Silvia, o tumor não está respondendo como eu queria, tem leishmania aí. Tipo, Olha só, e o pior que é que coisa, tem, quando ela fala, tem. que Então, coisa. pela falta de resposta do tumor, ela consegue ver que tem outra coisa ali, e a gente morando em Belo Horizonte, muitas vezes é leishmania, né? E recente eu estava acompanhando um cão com linfoma junto com a Carla, e ela via também que o cão estava piorando, não tinha uma boa resposta à quimioterapia, mas quando eu olhava esses parâmetros básicos em relação ao tratamento da leishmania, então hemograma, função hepática, função renal, relação à albumina globulina, estava tudo ótimo. Eu falava para ela, não, Carla, relaxa, da leishmania tá tudo sob controle, o negócio é com você aí. Aí um dia a gente resolveu, não, vamos fazer então uma medula e ver como é que tá essa medula. Aí a Ludmilla, que também foi residente na UFMG, falou para Carla, Carla, nunca vi uma medula com tanta leishmania. Que coisa, Então, né? né, o cachorro, E, provavelmente, essa associação do linfoma com a leishmania, o esgotamento dele ali de resposta humoral foi tanto que a gente não via nem aumento de globulina, mas a medula estava cheia. Só que aí entra naquela, que o real valor do acompanhamento com o parasitológico, a medula óssea, a gente não sabe qual é. Mas aí você começa a ver que em alguns pacientes vai ser importante acompanhar dessa forma, né? eu acho que esse caso que você contou, ele é muito interessante e é um alerta para todos nós, né? Porque a gente não pode basear porque a sorologia deu negativa, igual foi o caso dessa paciente, né? E os outros parâmetros estavam normais, mas ela não respondia bem ao linfoma, então fica aí o alerta, né? Tem coisa, tem coelho nesse mato aí. Realmente a gente se surpreende, assim, eu imagino, né, você contando isso, que está militando há tantos anos aí na área da leishmaniose, e de vez em quando ainda pega de surpresa, né, E isso o só... novo desafio que está rolando agora são os cães que têm leishmania com sintomas neurológicos, que assim, aumentou muito. Eu ia entrar nessa parte, exatamente, foi bom você ter falado. Eu vou anotar aqui para a gente não esquecer, porque eu acho que vale a pena falar disso aí. Mas antes eu não queria perder o gancho disso aí que você falou, que eu acho interessante também, que você tem começado a fazer proteína C reativa, né? O que você tem visto? O que você espera encontrar? Ela também pode ser, por exemplo, você acredita que ela vai ser um fator de prognóstico no monitoramento pós-tratamento? Você já tem uma ideia formada sobre isso? A expectativa seria ela me ajudar a avaliar esses momentos de descontrole da doença. Então, talvez nesse paciente, por exemplo, lá do linfoma, se a gente viesse acompanhando a proteína C reativa dele ao longo do tempo, em algum momento ela aumentasse, poderia nos indicar, né, que a leishmania está realmente descontrolada. Mas os que eu tenho feito até agora, todos estão dando resultados normais. Até porque eu comecei recente também, então não tenho muito comparativo. Os pacientes fazem o controle a cada 4 a 6 meses, então a minha experiência ainda é muito pequena, não consigo comentar. Entendi. Então, você está fazendo nos pacientes que já estão em tratamento, mas com o objetivo de tentar identificar uma recaída. Exatamente. Uhum. No paciente que chega para você para diagnosticar, você ainda não está fazendo, não Eu teve... faço tratamento inicial, né? Para conseguir depois Esses pacientes, ela... Se está alterada no início e depois melhora, né? Mas eu ainda não tenho nenhum também que tá. Nenhum deu alterado dos que eu fiz até agora. Era isso que eu queria saber. Uhum. E uma outra coisa muito interessante que você falou aí, que eu acho que vale a pena a gente retomar, porque eu fiquei com uma dúvida quando você comentou, o seguinte, a respeito da relação albumina-globulina, quando você faz o primeiro exame de acompanhamento pós-tratamento,
Aliás, vamos pegar mais um gancho e falar, quando que você faz o primeiro acompanhamento pós-tratamento? Primeiro de tudo. Um paciente que não tinha opções, eu faço um mês depois do final do tratamento com minoxidil. Por quê? Ô, Silvia, mas seu áudio Tá ruim? picou. É, Dani, licença, gente, eu acho que tá dando interferência do seu áudio. Vamos fazer um teste de você desativar quando a Silvia for responder? Obrigada. Vamos ver, me falem se melhorou, porque eu tô com medo de ser a conexão da internet, então. Então, no estudo que foi feito para a entrada do milteforam aqui no Brasil, eles usaram só milteforam no tratamento, que inclusive não é uma coisa indicada, né? Porque o que foi observado, houve uma melhora muito grande nos parâmetros ali de hemograma, de função renal, tudo, mas em 4 meses se observava uma recaída nos pacientes que só usaram milteforam. Então, é por isso que na bula dele vem escrito que o acompanhamento tem que ser feito a cada 4 a 6 meses. E eles observaram também que até um mês depois do final desse tratamento, com o milteforam, havia ainda melhora nos parâmetros clínicos, nos parâmetros de exames complementares ali. Então, o que eu faço é repetir exame um mês depois do final do tratamento com o milteforam. Se o paciente não tinha muita alteração, agora, se era um paciente que tinha uma anemia grave, uma alteração em ureia creatinina, qualquer outra coisa, eu acompanho mais frequente, né? E depois desse primeiro ali, com um mês após, eu costumo fazer a cada 4 a 6 meses, dependendo também do quadro do animal. Os que estão relativamente bem a cada 6, os que têm ainda alguma alteração a cada 4. entendidíssimo. O som melhorou, viu? Quando eu desativei o meu som aqui, ficou bem melhor. A outra coisa que então eu queria pegar o gancho do que você falou é o seguinte: quando você fala que nesse primeiro exame pós-tratamento a gente já tem uma normalização da imunoglobulina, já é um fator prognóstico positivo. Aí eu te pergunto, ela já precisa, para a gente falar que é um prognóstico positivo, ela já precisa ter normalizado, ou ela pode estar só dando sinais de queda nos valores? Sinais de queda também são relacionados a um prognóstico positivo, bom, ou só mesmo se ela tiver normalizado? Então, assim, essa informação de que se ela normalizar até um mês depois do tratamento, isso eu vi numa palestra, não é uma coisa que eu li em artigo. Mas eu acho que foi até essa lá, a Solano Galego, quem falou. Foi alguém importante, alguém que dá para confiar muito. Então, não consigo detalhar muito isso. Se só um sinal de melhora já seria bom fator prognóstico, mas o que eu vejo na minha rotina, realmente muitos animais com um mês ainda não mostram essa melhora, mas quando eu repito ali com 4 ou 6 meses, está normal. Então, quando eu não vejo que melhorou, eu não repito o ciclo de tratamento, nada disso. Mantenho que já estava ali planejado de elopurinol só nesse meio tempo, um ômega, alguma outra coisa que estiver precisando, né? Mas como basicão, elopurinol. E não me preocupa. Agora, se com 4 a 6 meses depois ainda não normalizou, aí sim é um sinal para a gente de que não houve boa resposta ao tratamento. Até porque nesse tempo de 4 meses, às vezes já é indicativo de um novo ciclo de milteforam mesmo, né? Pois era uma pergunta também que estava aqui para te fazer. Você tem necessitado fazer vários ciclos de milteforam em alguns pacientes? Geralmente, esses ciclos, eles acontecem mais ou menos de quanto em quanto tempo? Porque, assim, a impressão, pelo menos, que eu acho que uma boa parte das pessoas tiveram quando o milteforam chegou no mercado, eu, pelo menos, tive essa impressão, era assim, nossa, nossos problemas com leishmaniose estão resolvidos, né? E, no entanto, a gente vê que na prática não é bem assim. A gente faz um ciclo e depois acaba daí um tempo tendo que repetir e tudo mais. Como que é a sua rotina nesse aspecto aí? O que eu vejo é bem semelhante ao que está descrito também em artigo, que eles falam que, em média, o cão vai usar 2 a 3 vezes o milteforam ao longo da vida dele. Então, eu vejo isso, assim, em geral, com 2, 3 anos de tratamento é quando a gente precisa repetir, para a maioria. Mas tem paciente que realmente, se não tomar a cada 6 meses, por exemplo, não fica bem. E muitas vezes isso não é financeiramente viável, né? Aí entra esse outro complicador.
E eu já tive casos também que eu não houve boa resposta com o Milteforam e que no passado a gente chegou até a usar esses outros que não são permitidos, né? Então, a futericina B, glucantime, e que não mostraram resposta também. Então, acho que uma coisa que a gente não pode fazer também é culpar, falar que há um Milteforam que não funciona, que infelizmente é outra coisa que a gente ouve, né? Essa semana também eu atendi uns pacientes, são 2 pugs, a mãe e o filho. A mãe eu já tratei há 2 anos, se não me engano, com a miltefosina, não teve bom resultado, a pessoa parou de levar, e aí ela levou em outro veterinário há 4 meses. Os 2 cachorros foram tratados com a anfotericina B lipossomal, e ela veio para mim 4 meses depois desse tratamento, os 2 com anemia, com relação à globulina alterada. Então, tem cães que simplesmente o sistema imune deles não é capaz de controlar a carga parasitária. A gente pode usar o que for para reduzir, mas ela rapidamente aumenta de novo. E não adianta, então, culpar a metefosina, culpar qualquer outro remédio individual daquele cão. E eu tenho visto, já vi observação de outros veterinários aqui em Belo Horizonte, já vi a Romeica, aquela de Natal, falando também. Por exemplo, a resposta dos pugs, dos bulldog franceses, nos parece ser pior do que a de outras raças. Assim como também, na minha experiência, os cães de raças gigantes não têm respondido muito bem também. Então, tem essas questões individuais que tem pacientes que não vão responder bem a nada, né? Esse é um ponto importante também, né, Silvia? Porque como você tocou no assunto, é um tratamento que não é barato, né? Então, nós, enquanto clínicos, a gente tem que ter uma conversa muito aberta com os tutores, acho isso muito importante, para que eles tenham consciência que a resposta ao tratamento não vai depender só do medicamento, não vai depender só da conduta que a gente vai prescrever, e vai depender muito também da resposta do organismo do cão, né? E do tutor fazer as medicações corretamente também, porque às vezes a gente vê muita gente relaxando no tratamento depois de um tempo, né? Você costuma ter problema com isso? Como que é? Essa questão da medicação no longo prazo, que eu mais vejo, até porque existia uma cultura dos veterinários também de prescrever alopurinol uma vez por dia só, no passado, né? Então, muita gente ainda tem na cabeça que uma vez só funciona, quem já tratou o cachorro há muitos anos, o que eu mais vejo é isso. Eu passo 2 vezes, quando volta para mim depois de um tempo, eu comecei a dar uma vez só. Ou então aquele mito de que se der uma vez só vai diminuir o risco da formação do cálculo de xantina, né? E a gente sabe que a formação desses cálculos não depende nem de tempo nem de dose, né? Ela é uma característica ali daquele animal que com doses baixíssimas de alopurinol ele pode ter aquela formação. Então, isso é muito frequente. E às vezes também os que estão muito bem há muito tempo, às vezes a pessoa some, para de retornar, e quando retorna já parou o alopurinol. Agora, hoje em dia a gente sabe que esses cães que ficam muito bem por 2 anos, que tem ali exames complementares, normais, sorologia normal, não tem nenhum sintoma, a gente pode realmente tentar parar o alopurinol. Mas tem que ser feito um acompanhamento de perto, né? Não é uma coisa para o tutor fazer sozinho e sumir. Ótimo, era o gancho que eu estava querendo aí também para a gente falar um pouquinho sobre essas complicações, né, dos nefrólitos de xantina por causa do alopurinol. Porque a gente sabe, pelo menos lá no setor de nefrologia da UFMG, a gente atende muito cão, assim, nessas circunstâncias. E aí fica aquela, né? E aí, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, porque tem alguns pacientes que é muito nefrólito, então não dá para a gente pensar em manter o alopurinol, mas ao mesmo tempo não é a gente que está tratando do cão, então tem que haver toda uma comunicação aí com o clínico que faz o acompanhamento do tratamento da leishmaniose, para ver se aquele cão está no momento do tratamento que a gente pode pensar em suspender o alopurinol, né? E eu queria saber um pouco, assim, desses pacientes que você conduz o tratamento, você tem tido complicações de obstruções e coisa e tal com os cálculos de xantina, e se você chega a ter um paciente nessas circunstâncias, né, ou com dilatação de pelve renal, ou uma obstrução já ureteral, qual que é a sua conduta nesses casos?
Então, assim, na minha rotina, o que eu vejo de mais frequente é nos acompanhamentos de ultrassom, vem descrita aquela calcificação de pelve renal, que a gente já fica meio assim, né, se pode ter alguma relação, mas eventualmente tem a formação de cálculos mesmo, mas não é uma frequência alta para mim, assim, a formação de cálculo de chantilly. E muitas vezes é um paciente que tem cálculo, muitas vezes vesical, né, não no rim, e que quando a gente vai avaliar a formação não tem nada a ver com xantina. E às vezes já vem até com orientação de outro veterinário, tem que parar o lopurinol, não sei o quê. Então, a primeira coisa que eu faço é entender do que aquele cálculo é formado, né, para tomar alguma decisão. E quando são cálculos que não trazem, igual você falou, não está obstruindo, não traz dilatação de pelve, é um cão que não tem a leishmania bem controlada, minha opção é manter o lopurinol. Agora, atualmente, a gente tem uma opção que é mais recente, que chama Impromune, que são nucleotídeos. Então, é uma suplementação, mas já tem 2 estudos com essa medicação, mostrando que ela tem um efeito leishmaniostático e ela não tem esse potencial de formação de cálculos. Ela é vendida em Portugal, principalmente. Então, o que a gente tem feito é, nesses casos, indicar a troca do alopurinol pelo Impromune. São poucos pacientes que eu tenho experiência, até porque o custo também é muito diferente. Então, até essa semana eu olhei para um paciente, eu acho que uma caixa com 40 cápsulas, e ele usa meia cápsula por dia, até 10 quilos, 10 a 20, acho que é uma cápsula, só para a gente ter noção, assim. Tava 42 euros, mais o frete, mais, né, se pagar a taxa de importação e tal. Então, realmente não é para todo mundo. Os pacientes que eu tenho usando, era uma cachorrinha, até o tutor dela, estudante de veterinário também, super cuidadoso. Ela estava muito bem controlada há muito tempo e com 6 meses com esse Impromune ela teve uma recaída, começou a apresentar poliartrite, sintomas cutâneos que ela não tinha. Então não foi uma experiência legal, mas a gente não pode afirmar que foi por causa dessa troca, né? Mas enfim, também não pode falar que não. E eu estou com outro paciente que está em uso agora, mas está recente, tem uns 2 meses, a gente ainda não fez nenhum acompanhamento. Mas então, pelo menos tem essa luz, né? Até eu vou contactar essa semana um pessoal de uma importadora aqui no Brasil me contactou para avaliar isso, qual seria a casuística que eles estão pensando em importar. Aí talvez facilite um pouco o uso também, né? Porque além do custo tem essa questão, que aí a medicação para na alfândega é bem complexo assim para trazer. Demora a chegar e a taxa para vir é mais alta do que se já tivesse uma empresa que importasse, né? Tomara que dê certo, hein, Silvia? Vai ser legal, vai ser bacana. Só para a gente não perder aquele assunto que a gente começou a falar, que eu acho interessante citar aqui, porque tem o quadro clássico de manifestação da leixe, né, que é essas figuras de livro, e tem aqueles sinais clínicos que talvez as pessoas que têm menos contato com leishmaniose nem atinam para o fato de poder ser uma leishmaniose, né? Fala para nós um pouquinho deles, assim, quais os casos que você já pegou, e especialmente dessa questão aí neurológica, que, igual você falou, é o que está se falando mais atualmente, né? Só voltando também um pouquinho no cálculo, que eu acho que uma coisa que pode nos ajudar muito, e não só no momento do cálculo, mas a gente pode começar isso desde o início do uso do alopurinol, que é o uso de uma alimentação que seja mais pobre em purinas, né? Que estão presentes em algumas proteínas. A gente não tem nenhuma alimentação comercial hoje assim no Brasil, então teria que ser feito com alimentação natural. É uma conversa que eu sempre tenho quando eu começo um tratamento. Olha, o que seria mais interessante para o seu animal seria utilizar uma alimentação natural. Aí indico para um colega nutrólogo para fazer essa dieta. Mas, claro, também sempre brinco, isso é estilo de vida, né? Não é só alimentar o cachorro. Então, a pessoa tem que estar bem disposta. Mas acho que seria o ideal, né? A gente vê também muitos mitos em relação à alimentação do paciente com leishmania, né? Que tem que comer ração vegetariana, tem que comer ração para idoso ou ração com baixa proteína. Então, até ração renal, às vezes, é prescrita para um paciente que não tem nenhum problema renal. E outra coisa que a gente sabe que não previne em nada, né, as lesões renais. Pelo contrário, a gente dá uma ração baixa em proteína num paciente que às vezes já está num quadro de catabolismo, vai só piorar o quadro.
Então, ter essa atenção para a nutrição também é bem importante. Sempre falo, o importante, quem não vai fazer alimentação natural, o importante é comer bem. Escolhe uma ração de boa qualidade e é isso que a gente precisa para quem não tem doença renal crônica, né? Então, aí entrando nos menos comuns, eu acho que a poliartrite já é uma coisa que já está mais difundida, né? Que a gente, quando vê, já pensa em leishmania. Então, tem esses também, os tumores que não se controlam bem, não tem a resposta ali que é esperada pelo oncologista, pensar também na leishmania ali por trás. E essa parte neurológica é engraçado, porque a gente não via tanto, eu não sei se não era bem diagnosticado. Eu tive um caso há muito tempo, que era um cachorro que teve tetraparesia ou paralisia, não lembro direito. Falaram que era pela leishmania, a gente tratou a leishmania, não melhorou nada. Depois, um outro neurologista falou que era problema de coluna, e eu fiquei tranquila. Eu falei, então leishmania neurológico nem é tão comum assim. Agora já estão chamando até de neuroleish, né? E está super frequente. E é um problema enorme, por quê? A miltefosina não atravessa a barreira hematoencefálica. Então, a gente está lutando realmente com esses pacientes e está vendo uma resposta muito ruim, um prognóstico bem ruim mesmo, quando tem a leishmania. A gente associa o corticóide em doses altas, porque a deposição de imunocomplexo parece ser muito importante também nesses casos, mas tem relatos de que há uma quebra importante da barreira hematoencefálica nesses casos. Então, às vezes a gente usa a miltefosina nessa expectativa de que possa se aproveitar desse momento da quebra para agir, né? Recente teve um caso que a gente acabou até usando a anfotericina e a resposta foi impressionante, porque o cachorro que estava em tetraparesia, no dia seguinte da aplicação ele estava em pé. Então, a resposta foi muito boa, muito diferente, até porque a gente não esperava tão boa assim. Mas eu acho que o uso dessas drogas que não são legais tem que ser também muito restrito, né? A gente não pode sair usando em todo mundo, porque inclusive já tem relato de resistência em ser humano, né? A anfotericina, ao glucantime, né? Então, realmente, tomar cuidado. Não é... Tem gente que fala que é anedótico a resistência. Não, tem estudo mostrando isso já. E cai muito naquilo que você falou também, que o paciente que não responde bem ao milteforam costuma não responder bem à anfotericina, que costuma não responder bem ao glucantime, né? E recentemente eu tive um caso assim, foi uma cadelinha que a gente já tinha feito 2 ciclos de miltefosina com ela, os exames dela sempre ali em cima do muro, aí ela começou a ter uma outra recaída, a gente optou pela anfotericina, com muita cautela e tudo, ela fez o tratamento com anfotericina, ficou bem um tempo, depois ela descompensou de novo, e veio a óbito por insuficiência renal aguda mesmo, assim, ó, num piscar de olhos. Então, foi muito triste o caso dela, e isso que você falou serve de alerta mesmo, é uma questão individual mesmo do paciente, que às vezes não começou respondendo bem ali a uma droga, a tendência é, né, de às vezes não responder bem mesmo. A gente tem que ficar atenta. E deixa eu te fazer uma pergunta. Eu não sei também, porque igual você fala, a casuística de vocês já é um pouquinho viciada e diferente, né? Mas eu vejo alguns veterinários falarem que não é comum a leishmania causar injúria renal aguda, e na minha rotina eu vejo isso muito frequente. E falam que não, que então tem que procurar, porque o que ela dá é a crônica. Mas, bom, um dia ela foi aguda, né? Que aí pode passar por aquele quadro da glomerulonefrite ali, que vai lesando devagarzinho o rim, sem ocasionar uma disfunção renal. Então, o paciente não chega a ficar azotêmico, a vomitar e tudo mais, e ela vai lesando aos pouquinhos o rim, e acaba que quando descobre já é um doente renal crônico, aí existe essa possibilidade também. Só que lá no nosso setor de nefrologia, a gente atende pra caramba cachorro, leite positivo com injúria renal aguda e insuficiência renal aguda. Então, é mito, isso aí existe sim, né? Infelizmente existe, tá bom? E assim,
uma coisa que eu acho que vale a pena também, legal essa questão dos dois olhares, de você aí como, né, na área do tratamento da leishmania e a gente pegando as complicações na nefrologia, porque no nosso modo de ver, para a gente, o halopurinol causava muito mais cálculo do que causa na sua concepção, na sua percepção. Por quê? Porque a gente pega muito paciente com problema de cálculo, e aí vai ver o paciente toma halopurinol, e a gente vai puxar o histórico daquele paciente, os ultrassons é aquilo que coincidiu lá com o uso do halopurinol e tudo mais, entendeu? Então, é também, novamente, uma amostra viciada da nossa parte, né, que a gente fica achando que quase todo cachorro que toma halopurinol vai desenvolver cálculo renal. Que bom que não é assim. Tem até um estudo falando sobre essa questão do halopurinol e ele fala em 20% da incidência de cálculo de xantina. Eu acho que é próximo do que eu vejo mesmo, não é muito frequente. Tem outras perguntas aqui, mas daqui a pouquinho, ô, Laura, meninas aí do GEPAC, quando que vocês querem que para poder ver as perguntas do chat? O que vocês querem que faça? Porque aqui tem mais perguntinhas ainda que a gente pode fazer para a Silvia. Uma delas, Silvia, meninas, vocês querem me responder aí já? Como que vocês querem fazer? Dani, eu acho que você pode continuar com as perguntas que já foram enviadas. Ok. Uma delas, Silvia, é a respeito da imunoterapia com a vacina Leishtek, se você utiliza, ou já utilizou, e se você tem isso como uma medida a mais, né, no seu protocolo. Se você gosta. Então, assim, ó, imunoterapia, que seria esse tratamento com a vacina, né? Aqui no Brasil, que é feito uma dose dupla, então, na mesma seringa se puxam 2 doses de vacina e é aplicada a cada 21 dias por 3 vezes, com reforço semestral. Então, muda um pouquinho por ser dupla e pelo reforço ser mais frequente, em relação a uma aplicação para prevenção, né? A ideia é que a saponina ali, o adjuvante dessa vacina, vai estimular a imunidade celular e colaborar com o tratamento. A gente tem poucos estudos publicados com a vacina. Então, tem 2 estudos que foram feitos aqui em Belo Horizonte. Um era com alguns cães que não tinham nenhum sintoma, foi feito esse tratamento e observado que eles continuaram sem sintoma. Mas a gente sabe que 60% dos cães não têm sintomas, então fica aquela. Se não tivesse feito, ia ser diferente, né? Ou não. Tem um outro estudo em que foi associado o halopurinol à imunoterapia e em cães que tinham poucos sintomas e observaram melhora em boa parte deles. E aí a gente fica sem saber também qual foi o fator halopurinol, qual foi o fator imunoterapia. E aí tem um estudo mais recente, que é bem maior, são 100 e poucos cães, se não me engano, foi feito nos Estados Unidos com a Leishtek. Eu nem sei se lá ela é usada comercialmente, acredito que não, mas tem uma pesquisadora brasileira envolvida no estudo. E aí a forma de aplicação foi um pouquinho diferente. Eles aplicaram uma dose única, uma vez por semana, durante 3 semanas. O reforço eu não me lembro nem se chegou a ser feito para esse estudo. Eu acho que fez, porque acompanhou os cães durante 1 ano. Eram cães também que tinham poucos sintomas e eles observaram melhora nos sintomas, mas tem várias falhas de metodologia, assim, é muito, o veterinário achou que melhorou, o dono também achou que melhorou, umas coisas meio assim. Então, o que esse estudo conclui é que para cães que têm ali estágio 1 a 2, poucos sintomas, seria interessante o uso da imunoterapia com a Leishtek, mas com essa metodologia diferente da que é empregada aqui atualmente. Então, assim, na minha rotina, o que eu vejo não é um tratamento barato. Para um cão, por exemplo, até 10 quilos, o custo vai ser o mesmo que o de um ciclo de milteforame, que a gente tem muito mais respaldo científico para usar. E eu vejo que, na minha experiência, eu já usei com leishmune na época, e eu tive um quadro que foi muito traumatizante, porque eu apliquei a imunoterapia no cachorro, e ele chegou em casa, tipo, ele morava longe, chegou em casa 1h30, 2 horas depois, começou a ter crises epiléticas, entrou em status, voltou para a clínica, a gente manteve infusão de propofol, porque não respondia ao diazepam,
ficou ali 24 horas, quando a gente voltou com o cachorro, ele continuava com crise, teve que ser feita eutanásia desse cachorro. Então, isso para mim foi um trauma gigante e a gente não tem nem respaldo do laboratório de nada, porque se você for olhar na bula, está escrito que é só para usar em cachorro negativo. Tem alguns casos que chegaram até mim também de aplicação da imunoterapia e ocorrência de insuficiência renal aguda logo depois, que a gente fica sem saber se teve alguma relação ou não, mas acontece. Então, assim, na minha rotina, eu não inicio protocolos de imunoterapia. Eu acho que a gente ainda precisa de mais estudos, apesar de achar que é uma ótima ideia. Igual a gente estava conversando, sim, muitos cães, a falta de resposta é porque o sistema imune não está colaborando, então que tal a gente ajudar esse sistema imune, né? Mas eu ainda não me sinto segura para usar, então na minha rotina eu não uso. Agora, se chegam pacientes para mim, já faz uso há 2 anos, eu deixo o tutor à vontade, quer continuar, a gente continua sem problemas. Ok, entendidíssimo. Mas depois dessa sua experiência aí, fica meio traumatizante mesmo, tentar de novo. Eu ficaria com o mesmo pé atrás, com toda certeza. E a respeito de prevenção, Silvia, como que você encara a prevenção da leishmaniose hoje, né? O que você indica para os pacientes que estão em busca de prevenção? O que você indica? Queria que você falasse um pouco do encoleiramento naqueles cães que tomam, porque a gente sabe que tem aqueles cães que vão para o banho e tosa toda semana, né? Então, como que fica essa questão aí do encoleiramento, ou dos repelentes de uma forma geral? Qual conduta que você usa e como que você faz o pacote prevenção aí para os pacientes? Vou falar nome de marca aqui, acho que algumas, né, não estou falando que me pagam nada, é porque é o que eu prefiro mesmo. Então, o que eu mais indico é coleira Excalibur, porque é a que tem mais estudos publicados, né, independentes, e inclusive estudos publicados nas nossas condições aqui no Brasil, que é uma coisa que, bom, até onde eu sei, pelo menos, a Seresto não tem, que seria outra que eu não vejo problema em usar, que pelo menos ela tem alguns estudos independentes, é de um laboratório bem renomado. Agora, a gente tem surgido muitos novos repelentes, né, que chegam para a gente, eu nem sei o nome de todas as coleiras que existem mais, porque é muita coisa nova, e que só tem aquele estudo feito pelo próprio laboratório, então eu não sinto tanta segurança, porque não é só porque tem deltametrina ali que vai funcionar bem, né, a gente precisa ver o material, como é a forma de liberação, essas coisas. Eu acho que uma coisa boa da Excalibur é que ela é licenciada o uso por até 6 meses fora do Brasil, então a gente sabe que existe eficácia para isso, e aqui a gente usa por 4 meses. Então, essa questão do cachorro que toma banho toda hora, essas coisas, talvez a gente já tenha um respaldo nesse sentido. Mas lembrar, leva até 15 dias para a coleira, para a substância conseguir impregnar o corpo inteiro do animal, né? Então, realmente, às vezes a pessoa tira a coleira toda hora, troca, esquece de comprar outra, deixa ficar velha, essas coisas. A gente está tendo uma janela aí de tempo sem nenhuma proteção, né? Gosto muito do uso de pipetas também, porque a gente vê que tem cachorro que um brinca com o outro, arranca a coleira, esse tipo de coisa, então, ou alergia à coleira, que mesmo a Seresto que se diz hipoalergênica, a gente vê que existe alergia. Então, acho que o mais importante nesse caso é a gente escolher o repelente que funcione melhor para o animal e para a família ali, né? Não adianta a gente impor que tem que ser usada um tipo de repelente, uma marca de repelente e o negócio não funcionar ali. Eu acho que, em relação à prevenção, evitar o contato com o mosquito é a principal coisa que a gente tem que fazer. Então, realmente, encoleiramento, enfim, o uso do repelente sobre outras formas é essencial. Às vezes, o tutor vira e pergunta, né? Eu não consigo usar vacina e coleira. Qual que é para usar? Coleira, sem dúvida nenhuma. Lembrar que a vacina, ela não impede que a infecção ocorra, ela impede que o cachorro fique doente e mostre sintomas, né? E o cão portador, mesmo sem sintomas, tem um potencial transmissor importante. Então, como ideal, sempre coloco para o tutor combinar as duas proteções, da coleira com o repelente, mas se for para escolher um só, escolher o repelente. E eu acho que o cuidado ambiental, tem um estudo que comparou esse cuidado ambiental, vacina, coleira, e ele mostrou que o cuidado com o ambiente era a forma mais eficaz de combater o mosquito, né, de mantê-lo afastado.
Só que a gente sabe que na prática, infelizmente, também nem sempre é possível, né? Às vezes não é nem na casa da pessoa, é no lote do vizinho, ou igual onde eu moro aqui tem um parque do meu lado, então é impossível ter um controle ambiental aqui. O parque é ótimo, né, por outros aspectos, mas por esse. A casa aqui do meu lado tem um galinheiro, que também é ambiente perfeito, né, para o mosquito. Então, acho que o empoleiramento é realmente essencial. E tem também estudos até mostrando, às vezes a gente vê colegas falando, o governo tinha que vacinar todos os cachorros, né, como se fosse o caminho para controlar a leishmania. E tem estudos avaliando isso, gente. É um folgado, né? O custo-benefício aí de medidas preventivas, e a que tem um efeito melhor, populacional, é o empoleiramento mesmo. Tem até um projeto aí do Ministério da Saúde para, em algumas cidades, fazer um empoleiramento. Tem já uns anos que eles falam no simpósio de leishmania que tá para sair, isso não sai, vamos ver quando que sai, né? Mas eu acho que... E outra coisa que é bem interessante, é um estudo pequeno e recente, tem um feito na Europa e um feito aqui no Brasil, eles não estão publicados ainda. Isso foi a doutora Romeika, lá de Natal, que está fazendo junto com o pessoal na faculdade lá em Natal, e que mostraram cães usando Bravecto. Então, não sei se para as outras ixazolinas lá vai funcionar, ainda não tem, mas tem para o Bravecto. Foi estudo com 6 cães só, mas eles mostraram que os cães que tomavam Bravecto, o mosquito morria em até 24 horas depois de picar aquele cão. E a gente sabe que a atividade maior de transmissão é 5 a 7 dias depois da picada. Então, parece ser uma forma também bem eficaz para a gente usar no cão que a gente já sabe que é positivo e evitar que aconteça a transmissão, né? Mesmo nos que são negativos, quanto menos mosquito a gente tiver no ambiente, é interessante. Mas, realmente, o estudo ainda é bem pequeno, que precisa de ser repetido aí numa escala maior para a gente ter segurança, né? Eu já tenho indicado porque eu já indicava como uma forma de prevenção das hemoparasitoses que a gente não quer que aconteçam de jeito nenhum num cão com leishmania. Então, falo sobre isso com o tutor, que ainda é uma coisa pequena, inicial, mas que parece ser interessante também, né? Que bom, hein? Tomara que todas essas possibilidades aí se confirmem, né? Porque a gente precisa vencer essa batalha aí, porque não é fácil. Ô, Laurinha, você quer falar alguma pergunta que está aí no chat? Tem alguma coisa que vocês queiram perguntar para a Silvia, aí do GEPAC, pessoal? Ainda tem mais perguntas aqui também, por exemplo, Silvia, um animal positivo para leishmaniose e precisa de uma cirurgia, como que você faz? Como que você conduz? Uma cirurgia que não é eletiva, o animal está positivo, eu entendo aqui como sendo um animal talvez descompensado, porque quem fez a pergunta não especificou, mas um animal assim que ainda não está controlado pela leishmaniose, precisa de uma cirurgia que não é eletiva. Você toma algum procedimento especial por esse motivo? Eu acho que se não é eletivo, a gente simplesmente não tem escolha, né? Não dá para eu manter um animal com piometra sem operar porque ela tem leishmania, né? Isso já aconteceu comigo até. Eu fui atender uma consulta encaminhada, que era leishmania, em teoria, né? Realmente tinha um exame positivo. Mas quando eu examinei a cadela, eu falei, gente, isso não tá certo. Tem alguma coisa aqui que não tá batendo. Essa cadela tá muito prostrada. Eles já tinham uns exames ali que não justificavam. Uma coisa que eu sempre falo, estar com leishmania não é justificativa para o animal ficar mal. O que faz ele ficar mal é a anemia, a insuficiência renal. Tem que ter outras coisas ali. Só ter leishmania no organismo não faz ninguém prostrar. Então, essa cadelinha aí, a gente foi fazer ultrassom, tinha piometra, e ela foi direto para a cirurgia, e depois eu fui lidar com a leishmania dela. Então, acho que quando não tem escolha, tem que operar, e não tem nada diferente que eu faça, não. Entendido. Nem assim uma medicação que possa usar coadjuvante para poder tentar evitar uma piora da leishmania, não, né? Você não usa nada de específico, né, a esse respeito. E a respeito de... Tem uma doença renal também associada à leishmania, então vou evitar um anti-inflamatório no
operatório, coisas assim que a gente já faria pela outra doença associada, né? Não pela leishmania em si, não. Você está muda. Ô, Silvia, qual dose que você usa da domperidona como imunomodulador, né, a posologia, e da prednisona como um inibidor de formação de complexo antígeno-anticorpo? Eu ia fazer igual você, falar no mudo. Então, da domperidona, a dose que a gente tem em literatura vai de 0,5 a 2 miligramas por quilo, a mais... esqueci o nome, assim, mas aqui todo mundo usa, é 1 miligrama por quilo, a mais consagrada. 2 vezes ao dia. O que está mais definido é usar durante 30 dias. Tem muita gente usando durante 60. Eu uso durante 60 também, no início do tratamento. Em geral, pelo menos uma vez ao ano, peço que faça de novo um ciclo de 30 a 60 dias. Em relação à domperidona, acho legal a gente comentar também, tem um estudo na Europa em que ela é usada de forma preventiva. O probleminha aí desse estudo é que ele é feito pelo laboratório que vende a Leichtguard, que é a domperidona veterinária lá, e não foi reproduzido de forma independente por ninguém ainda. E outra coisa que lá eles têm períodos de transmissão, né? Não é igual aqui, que é o ano inteiro. Então, eles têm 2 períodos no ano em que ocorre maior transmissão, que são os períodos mais quentes. E aí eles usam milteforam, usam domperidona nesses períodos e mostraram uma transmissão muito menor para esses animais que usaram, uma taxa de infecção muito menor. Então, é uma possibilidade também da domperidona como um preventivo, mas aqui no Brasil nunca foi estudado e a gente teria que dar o ano inteiro, o tempo inteiro, né? Esse uso contínuo também não se sabe quais poderiam ser os efeitos, apesar de ser um medicamento bem seguro. É muito raro ver efeito colateral, que eu vejo às vezes produção de leite, mas também não é muito frequente. Já tive alguns pacientes que tiveram vômito com domperidona, apesar de não ser um efeito também muito comum, mas eu já tive 2 ou 3 que realmente, assim, tira a domperidona, melhora. Eu, não era isso, vamos dar de novo. E aí vomita de novo. E a prednisona, que eu costumo usar, é 1 miligrama por quilo 2 vezes por dia. Às vezes, em casos que estão mais graves, uso 2 miligramas por quilo 2 vezes por dia. O tempo varia muito de acordo com os sintomas. Então, tem paciente, os que eu uso por mais tempo, nessa dose mais alta não, né? Nessa dose de 1 miligrama 2 vezes por dia, eu uso uns 15, 20 dias. E depois eu começo o desmame. E aí um desmame mais lento também, para ainda ter algum efeito ali anti-inflamatório, essas coisas. Mas um paciente, por exemplo, ele tem muita lesão de pele, eu quero só dar uma ajuda para melhorar isso, eu uso ali uns 7 dias, nem desmamo mesmo. Então, depende do quadro, o tempo de uso da prednisona. Tem pacientes, esses que a gente conversou, que não respondem bem aos tratamentos, que nunca ficam com um bom controle, que o uso da prednisona a longo prazo pode trazer muito benefício para eles em relação a conforto mesmo, a qualidade de vida. Sempre converso muito com o tutor sobre todos os problemas que a prednisona pode trazer, mas eu acho que esses pacientes, o tempo de vida que eles acabam tendo diminui muito, porque a leishmania está progredindo ali, né? E a gente não chega a ver hiperadreno nesses pacientes. Mas, e assim, falando eticamente, o ideal seria a eutanásia desse animal, né? Porque ele não teve um bom controle. Mas na prática não é o que o tutor quer, enquanto tem qualidade de vida, às vezes a gente vai mantendo dessa forma. Existe possibilidade de usar outros imunossupressores no longo prazo. Eu não tenho muita experiência, é uma coisa que a gente está até pensando. O Felipe Neff também me procurou, pensando a gente avaliar a ciclosporina, essas coisas. Legal, hein? Um trabalho interessante esse, né, Silvia? Vale a pena. Enquanto você foi falando, eu estava aqui pensando se você já deve ter se deparado muitas vezes com essa pergunta quando você vai propor um tratamento, né? Ou quando alguém vai em busca de um tratamento, vai até você em busca de um tratamento para o seu animal, e aí pergunta, doutora, meu animal, ele vai ficar, depois que tratar, ele vai ficar sem risco de transmitir a leishmaniose, não é? E aí,
Como é que você conversa com esse tutor? Eu acho que essa pergunta mais comum é ouvir ela das pessoas que já não querem muito tratar, assim, já vão meio pé atrás, então isso é o que elas se pegam e elas têm razão em se preocupar com isso, né? Então, sempre falo, olha, não, a gente não pode afirmar que não vai ter transmissão, que está todo mundo 100% seguro e que vai ser tudo lindo. Se alguém afirmar isso para vocês, infelizmente não está falando a verdade, o cão sempre vai portar a leishmania, sempre vai existir um risco de transmissão. Ele vai diminuir muito com o tratamento, porque a gente vai diminuir carga parasitária. A leishmania já, o órgão preferencial dela não é a pele. Então, se ela está em pequena quantidade no organismo, a tendência com o tratamento é que ela não fique circulando tanto, né? Além do tratamento, a gente vai usar os repelentes. Agora tem essa possibilidade aí, talvez, de um Bravecto, dos comprimidos nos ajudarem também, mas sempre deixo muito claro que existe risco de transmissão, sempre converso sobre qual é o grupo de risco, né? Então, crianças até 5 anos, a casuística é muito alta, idosos que já têm um problema de saúde, então também não é só o fato de ser uma pessoa velha, né? Uma pessoa velha com a saúde debilitada. Quem tem AIDS, quem faz químio, quem fez transplante, acho que isso é muito importante a gente deixar claro, né? E que as pessoas jovens com boa saúde, o risco de serem infectadas e ficarem doentes realmente é bem menor, né? O ser humano tem uma imunidade muito mais eficiente contra a leishmania do que as pessoas. Mas tem estatísticas que assustam, né? Sempre que eu vou dar palestra de leishmania, eu coloco, tem uma reportagem do estado de Minas, que em 2017, a leishmania matou mais pessoas do que a dengue. E eu acho que isso é um fato que horroriza muito, né? Porque não é uma coisa que é muito divulgada, que mate tanto assim, né? A gente fica super preocupado com a dengue e às vezes nem pensa nisso. Então, eu respeito muito quem tem essa preocupação. Às vezes tem pessoas que têm familiares no grupo de risco ou que são do grupo de risco e que optam por tratar mesmo assim. Então, aí eu converso com muito mais cuidado sobre essas possibilidades para evitar o contato com o mosquito, né? Ter lá a casa, o apartamento com aquela telinha muito pequena que o mosquito não passa, evitar passear nos horários de maior atividade de mosquito, né? Principalmente aquele horário de crepúsculo, mas o início da manhã ali também, que não está claro nem escuro, é uma possibilidade também. Então, acho que isso eticamente a gente tem que deixar muito claro para eles, né? E a questão também, que eu imagino, é do que você deva usar, é o termo de responsabilidade também, né? Porque uma coisa é a gente falar isso e depois eles falarem que a gente não falou ou qualquer outra coisa nesse aspecto aí. Então, você faz o uso do termo de responsabilidade, como que funciona essa parte legal aí da coisa? Dani, de ser bem sincera, quando eu tratava que não era permitido tratar, eu era muito cuidadosa com isso. Depois que permitiu como teforar, eu não entrego termo nenhum mais, não. E nunca tive problema, assim, de depois alguém vir falar que eu não falei, nunca tive nada. Nunca que eu saiba, algum cliente meu pegou leishmaniose, assim, nunca veio até mim essa informação também. Que bom, então. Ó, Silvia, na punção de medula, você dá preferência para fazer o parasitológico ou o PCR? Quando Perguntinha aqui do chat. Quando eu coleto medula, eu solicito os dois. Converso com o tutor, eu acho que um complementa o outro. Às vezes, quando existe uma restrição de custo, uma possibilidade de a gente mandar primeiro para o parasitológico direto, manter a amostra que vai para o PCR congelada, e aí, se der negativo no direto, a gente faz o PCR depois, né? Mas se for escolher um só, eu escolho o PCR, que tem uma sensibilidade mais alta. Ok. Acho que finalizamos aqui de perguntas. Meninas, se tiverem mais alguma aí, vocês quiserem me mandar aqui para fazer para a Silvia. Acho que dúvidas vão sempre aparecer muitas, né? E à medida que a gente vai vivenciando, as dúvidas vão aparecendo. Eu me lembrei de uma aqui agora, Silvia, a respeito de manifestações oftalmológicas. Você vê muita, assim, uma certa casuística de manifestação oftalmológica nos seus pacientes positivos para leixe? E se sim, o que que você vê? Oftalmológica que eu digo, sem ser aquela blefarite, sabe? Porque a blefarite é bem comum, aquele óculos também e tal, né? Mas oftalmológica mesmo, de globo ocular e tudo mais.
É bem frequente também, realmente a blefarite é uma que muitas vezes vai até o oftalmologista, porque as pessoas acham que aquilo é sintoma de olho, né? O professor Bretas atende lá na clínica, então é muito, muito comum. Ele atende e já passa para mim, fala, não, Silvio, isso aí é para você. O mais comum é o veite, da gente ver oftalmológico mesmo. E em muitos casos é bem difícil de controlar, assim. A gente até vê um bom controle da doença às vezes, mas as lesões oculares às vezes não são reversíveis mais, né? Então, às vezes, o professor precisa continuar acompanhando também, não é só comigo, não. Tem todo um cuidado para lubrificar olho, para o uso de colírio com corticoide no longo prazo. Hein? Muito bom, Silvia. Acho que a gente conseguiu explorar bem, né, o assunto. Você foi muito feliz nas suas explicações, nas suas colocações. Foi muito bom te ter aqui conosco. Tenho certeza que a galera gostou. Né? Foi uma honra para a gente você estar aqui hoje numa sexta-feira, né? Deve estar cansada da semana aí, porque chega sexta-feira a gente fica cansadinha mesmo. E eu queria te agradecer muito a sua boa vontade. E o GEPAC te agradece, né? Em nome do GEPAC, em nome da professora Fabíola, que inclusive pediu para não esquecer de falar, ó, ela aí fazendo coraçãozinho para você, ó, você está vendo ela aí? Ela pediu para falar que ela teve uma reunião da UFMG, que ela teve que chegar mais tarde um pouquinho, mas que assim que ela liberasse lá, ela estaria aí. Quer falar, professora? Quer falar, Fabíola? Deixa eu liberar meu áudio. Gente, essa vida remota deixa a gente doidinha, né? Aí o povo fala assim para mim, não, eu não vou liberar meu vídeo que eu tô descabelado. Eu sou o próprio exemplo disso, né? Então dá para vocês notarem aqui. Sil, você sabe o quanto eu gosto de você, já não é de hoje, né? Sou sua fã já tem muito tempo. Então, queria te agradecer muito por esse bate-papo. A gente trocou o dia, mas a gente queria muito te ouvir. Então, muito obrigada. O GEPAC é uma equipe grande aí, não sou eu. Esses meninos fazem as coisas acontecerem de uma forma bem orquestrada aí. Então, queria agradecer a eles também. E o seu aceite, né? Que a gente possa ter várias parcerias aí. A Silvia tem me ajudado em outros vários projetos e que a gente passou uma pela outra, depois distanciou, e agora nessa reaproximação que a gente possa ter muito mais frutos aí produtivos e que o nosso contato seja sempre assim, leve, né, Silvia? Eu acho que a Silvia é uma pessoa leve. Eu acho que até os temas mais cabulosos, como a própria leishmaniose, ela conduz de forma leve, né? Então, muito obrigada, viu? Obrigada pelo carinho. Eu que agradeço. Quero agradecer o convite, fiquei muito feliz. Causei esse transtorno de mudar o dia, né? Achei até que ia ter pouca gente numa sexta-feira, fiquei impressionada com o grupo. Parabéns, pessoal. Muita gente assistindo, tudo muito organizado. Já falei no começo, adorei essa dinâmica. Eu nunca tinha participado de um grupo assim, né? De ter as perguntas prévias, de não ter que ter aquela coisa oficial, de uma palestra, eu falando sozinha aqui. Gostei muito da dinâmica. Obrigadão. Obrigada, Dani. Ô, Silvia, foi um prazer. Não tem nada que agradecer, nós que agradecemos, viu? Boa noite para todo mundo. Um abração e a gente se vê por aí. Beijo para todos.